quadro Pais e Filhos, a Cris Graff conversa com uma psicóloga a respeito de depressão na adolescência, um alerta para os pais. Vamos ver como é que ficou essa matéria e preste atenção, porque de repente seu filho ou alguém que esteja próximo de você esteja precisando da sua ajuda. Segundo a OMS, cerca de 20% dos adolescentes no mundo sofrem de depressão. Até a década de 70, se acreditava que só os adultos poderiam sofrer com essa doença. Hoje já sabemos que os adolescentes e até as crianças podem sim sofrer desse mal. Alguns comportamentos como irritabilidade, alterações de humor podem ser inerentes à fase da adolescência, mas também pode ser alguns dos sintomas dessa doença tão séria que requer atenção e tratamento. Hoje eu converso com a psicóloga Camila Santiago para esclarecer algumas dúvidas sobre esse assunto. Camila, seja bem-vinda. Obrigada, Cris, é um prazer. Então, Camila, eu queria começar falando que a adolescência, como eu já comentei, ela tem alguns desses comportamentos que às vezes podem ser confundidos com a depressão. Como que os pais podem diferenciar quando é um comportamento normal da adolescência ou quando realmente é uma depressão? Sim, Cris, a adolescência ela tem alguns comportamentos que são inerentes, né, a essa faixa etária e essa fase da vida, né, pois os nossos adolescentes eles ainda têm um pé na infância e um pé na vida adulta, então fica uma fase um pouco confusa para eles, mas é muito importante a gente ressaltar a diferença do comportamento para os sintomas do transtorno de depressão, né? Então assim, a gente sabe que a adolescência, os adolescentes são um pouco mais rebeldes, né? Eles têm uma labilidade de humor um pouco maior. A grande diferença que os pais têm que estar atentos é a duração desses sintomas. Isso é a grande diferença. Até porque a gente tem que diferenciar bastante a questão situacional ali, né, que é inerente à faixa etária, com esses sintomas quando eles se prolongam um pouco mais, tá? É muito importante os pais estarem alertas, principalmente às mudanças de comportamento dos seus filhos. Em alguns casos, como os adolescentes ficam bastante na escola, até os professores conseguem notar essa diferença de comportamento. Então, Camila, o que seriam os sintomas da depressão na adolescência? Então, essa questão que a gente estava falando, para diferenciar o comportamento que é inerente à adolescência e os sintomas da depressão, a gente tem que olhar a questão da duração desses sintomas e principalmente a questão comportamental da criança e do adolescente, né? No caso, quando ele se torna um adolescente irritado por muito tempo, quando ele quer se isolar socialmente, né? Isso é muito importante notar também. Quando há um declínio do rendimento escolar, né? Quando as notas baixam ou quando ele também não quer mais participar dos grupos e tudo mais na escola, e quando há a questão da tristeza muito prolongada. A gente sabe que a depressão não escolhe classe social. Então, quais os fatores que determinam para um adolescente ser depressivo, estar depressivo ou não? Como tu mesmo falaste, a depressão não escolhe classe social, mas eu vejo que a depressão está muito ligada à questão da cobrança, né? A questão do dia a dia desses adolescentes, em que meio que ele está inserido. No caso, a cobrança de passar no vestibular, a cobrança de ser um bom filho, a cobrança de ser um bom amigo, a cobrança de ter um corpo perfeito e aceito pelos padrões impostos pela sociedade. Então, assim, embora não tenha essa questão da classe social, a gente vê que a prevalência está ficando muito alta nos meios onde esses adolescentes têm melhores condições de vida. Camila, a gente sabe que existem alguns casos que são hereditários e outros por diversos motivos. Existe alguma forma de prevenir a depressão?
Prevenção é uma coisa, na depressão é uma coisa que é difícil a gente colocar, mas há estudos e a comprovação que nos casos onde um dos pais já teve algum quadro depressivo, a chance do filho ter aumenta e dobra essa chance do filho ter a depressão. Então eu acho que isso é um fator que é muito importante estarmos ligados, né, nessa questão, porque isso aumenta muito a possibilidade desse adolescente desenvolver um quadro de depressão. E assim que notar esses comportamentos, né, alterados, a questão da duração um pouco maior, é muito importante procurar a ajuda de um profissional, porque às vezes a gente não consegue diferenciar se de fato, né, nós pais no dia a dia, se de fato é uma tristeza um pouco mais prolongada ou um quadro de depressão que seria um transtorno no qual, né, há tratamentos para esse tipo de transtorno. Camila, qual a relação que a internet hoje tem nesse mundo dos adolescentes, seja através das redes sociais, seja através desses jogos, como a tão falada Baleia Azul, com a depressão? Cris, eu acredito que a internet tenha, assim, ela influencia e muito nessa questão desses quadros de depressão. Como eu estava te falando antes, muitos dos adolescentes, eles, principalmente nas redes sociais, a questão de Facebook, de Instagram, de Snap, que são redes bem usadas, né? Até mesmo o Twitter, nessa faixa etária, eles muitas vezes vislumbram a vida daquele que está do outro lado, no caso da tela ou do telefone, sendo que aquela vida não seja nenhuma vida real e eles gostariam de ter aquela vida. Então é aquilo que eu te falei na questão da comparação, do querer ser mais. Então assim, eu olho, nossa, que lindo, que vida perfeita, que vida maravilhosa, e aquilo muitas vezes se torna um gatilho para esse adolescente desenvolver esse quadro depressivo, né? Ele olhar a vida do outro que na maioria das vezes não é nem real. É o palco do outro comparado com o meu bastidor, exatamente, né? É bem isso. Então, assim, eu gostaria de ter a vida daquele que eu não tenho. E nós sabemos, eu vejo que eu lido muito com os adolescentes aqui no consultório. Nossa, a questão das redes sociais influencia demais, né? A questão dos jogos influencia demais. Eu já pude ver, assim, até aqui no consultório mesmo, adolescentes que acessaram um vídeo ou algum tutorial, né, nessas redes sociais, ensinando a fazer cutting e tudo mais. Então, influencia diretamente. Na questão dos jogos, o filho chegou para a mãe com esse interesse. Mãe, quero saber mais sobre o desafio da Momo. A mãe, qual a postura que a mãe deve tomar nesse caso? Eu sempre sugiro para as mães, né, quando elas me fazem esse questionamento aqui no consultório, que elas sentem com o filho, conversem, né, abram artigos ou abram matérias, né, na internet para mostrar, porque se a mãe não fizer isso, a curiosidade fica muito grande, né? E aí, quando eles estão curiosos, é muito grande a chance deles irem em fontes, buscar informações em fontes que não são adequadas, e aí piora a situação. Então, eu sempre sugiro para as mães, por mais difícil que seja, sente, mostre, esclareça, converse com seu filho, né? É muito mais fácil a gente fechar o computador e dizer não vamos conversar sobre isso, né? Porque é um assunto que é complicado, mas o sentar, o esclarecer, o acolher é fundamental. O suicídio é um assunto que às vezes é até tabu de ser falado, mas que nós estamos vivendo uma triste realidade e que inclusive é a segunda causa de morte nos jovens hoje. Qual seria a relação da depressão com o suicídio? E existe alguma forma de prevenir o suicídio? Sim, Cris. Aí, diferente da resposta que eu te dei antes, quando os pais eles conseguem constatar, né, que esses episódios
de irritabilidade, de tristeza, estão muito prolongados, se fizerem a procura de um profissional, né? Dependendo do caso e do grau, porque a depressão ela é dividida em diferentes graus, esse adolescente precisa de um acompanhamento com medicação, né? E de um acompanhamento terapêutico com psicoterapia. Nesses casos, a medicação e a psicoterapia ajudam e ajudam muito. Aí a gente consegue uma prevenção do suicídio, né? Porque a ideação suicida, quando ela está muito elevada, o adolescente pode vir de fato num momento de profunda tristeza, vir a se suicidar mesmo. Então, eu alego que essa questão do suicídio já fica lá em último grau, sabe? Quando não foi feito nada antes. Isso está muito relacionado, que eu acho que é importante, eu converso muito com as mães, a questão da frustração, né? Desde pequenininho, é importante nós criarmos os nossos filhos com a possibilidade deles se frustrarem, desde bebezinho. Logicamente que eu digo uma frustração aceitável, né? Não é deixar o bebê chorando no berço 1 hora sem o bico ou sem a mamadeira, mas é importante eles terem esses episódios de frustração, até porque para eles aprenderem a lidar com isso e se tornarem pessoas mais resilientes, né? A questão de deu errado, ok, a gente levanta, a gente tenta de novo, porque o que eu vejo muito comum, né, no dia a dia hoje, a gente enxerga que os nossos adolescentes não sabem se frustrar. Então o primeiro tombo é motivo para nunca mais se levantar e nunca mais tentar. Então o máximo possível, desde lá da primeira infância, a gente conseguir ensinar os nossos filhos a se frustrar, isso vai fazer toda a diferença, né? Então isso é até uma prevenção que vem lá de trás. Eu acho que uma dica importante para falar é para os pais a diferença entre a tristeza e a depressão. Então eu não passei no vestibular, eu briguei com a namorada, alguém querido morreu. Tem uma diferença entre a tristeza e a depressão? Cris, a diferença da tristeza e da depressão é a questão, né, da duração. Mas a gente vive numa sociedade, infelizmente hoje a gente vive numa sociedade onde as pessoas precisam ser felizes. Então a gente não pode confundir. Tristeza não é depressão. Nós precisamos, às vezes a gente fica triste com coisas que acontecem no dia a dia e as pessoas já olham, tá depressivo. Não é bem assim, né? Tem uma grande diferença. Então essa necessidade de ser feliz e de mostrar felicidade é uma coisa, e quadros de transtorno depressivo é diferente disso. Então as mães podem ficar tranquilas nesse ponto também. Isso está totalmente ligado àquilo que eu te falei da questão da frustração, né? Terminou um relacionamento, não passou no vestibular, né? Perdeu um ente querido, isso tudo são coisas que a pessoa, são episódios momentâneos ali que a pessoa está passando, que logo ela se recupera, então isso não quer dizer que seja uma depressão. Certo, Camila. Eu agradeço a tua participação. Obrigada, querida. E até uma próxima. Até uma próxima.